Primeira acusação da temporada e dados do terceiro dia de pré-temporada, vamos falar sobre isso agora. Lembrando que para você entrar na temporada 25 com tudo, tem a Paddock BR com as melhores camisetas, moletons da Fórmula 1, 100% algodão, não encolhe. Se você quer ganhar uma camiseta grátis, basta efetuar a compra acima de R$300, colocando todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e o cupom LARGADA. Em compras abaixo de R$300, você coloca o cupom RESSACA MOTOR, que também vai ganhar um desconto e frete grátis. Na Instant Gaming tem o novo Monster Hunter que está fazendo muito sucesso, além de vários outros jogos, entre lá também. Não vai se arrepender. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar falando justamente do terceiro dia de pré-temporada. No próximo vídeo, que eu não sei se sai hoje ainda, porque caso vocês não saibam, eu tô no meio da minha mudança, né? Eu tô há 2 semanas sem casa. E só amanhã que eu vou efetivamente para minha nova casa e ainda tem que botar a internet, aquela coisa toda. Não sei se hoje eu consigo postar outro vídeo. Mas vamos lá, no próximo eu vou falar do geral de tudo que aconteceu nessa pré-temporada em termos de performance para a gente começar a se preparar para a Austrália. Agora nós vamos falar efetivamente do último dia, né, do dia 3. E nós temos o seguinte, de acordo com o dado que vai aparecer para você aí, nós temos o Top Speed nesse dia 3, o Albon sendo mais rápido com 318 e você tem o Norris sendo mais lento com 305. Muito provavelmente a McLaren estava andando num ritmo de motor bem menor, tá? Isso já estava sendo especulado ontem, conforme nós trouxemos para vocês. E aí você vê que o restante fica até numa média muito parecida ali, o pessoal de 314 até 318 é uma média muito próxima, né? Então todo mundo andando numa configuração parecida, às vezes de carga aerodinâmica, às vezes de motor. É interessante ver que, por exemplo, a Sauber em todos os dias andou muito rápido de reta, esteve sempre entre os melhores, o que pode, veja bem, pode, nós não temos dados concretos, pode indicar um carro ruim de downforce e que vai voar em pista de alta velocidade, como por exemplo o Monza, né? Pista em que exige um downforce menor e aí você tem uma velocidade máxima maior. Ferrari ficou ali no intermediário, então a gente tem que esperar para ver qual é a verdadeira configuração das equipes. Outro dado interessante sobre o dia 3 que eu quero passar para vocês é dos setores. Então veja bem que a Williams foi a mais rápida no primeiro setor, a Mercedes foi a mais rápida no segundo setor e também no terceiro. E na volta ideal, a Red Bull é quem conseguiu a melhor média, tanto é que você vê que a Red Bull se manteve no top 3 em todos os setores. Isso aqui obviamente está juntando os pilotos aí nesse dia 3, né, as equipes que tiveram 2 pilotos, por exemplo, então você tem essa média. Repare que Aston Martin, Sauber, Racing Bull são equipes que constantemente aparecem entre as últimas quando o assunto é performance, nesses 3 dias. Então não fique surpreso se quando for para a pista, essas equipes realmente estejam ali entre as últimas, mas ainda assim vamos esperar para ver. Tem um outro detalhe que a gente precisa conversar no próximo vídeo para compreender o que esses dados da pré-temporada significam na prática. E o último dado que eu quero passar aqui para vocês do dia 3 é justamente os tempos mais rápidos. Você vê que o George Russell foi o mais rápido, seguido muito de perto pelo Max Verstappen. Aí você tem o Albon colocando a Williams no top 3. A Williams fez uma pré-temporada chamativa em termos de tempo. Só que, obviamente, muito dificilmente ela vai estar ali no top 3 na temporada. Então a Williams deve estar com uma configuração às vezes menos combustível que todo mundo, fazendo tempos mais rápidos, tá? E aí você vê que o Berman tá lá atrás, o que tem sido normal da Haas, né? Ela fazer esses testes em que anda muito lento. O Bortoleto lá atrás, o Hülkenberg, que tem sido uma constante também na pré-temporada, assim como já disse Aston Martin e Racing Bulls também aparecendo lá atrás. Então nesse aspecto, nós temos o quê? Um terceiro dia em que as coisas não saíram muito do padrão em que estava já nos dias anteriores. Vamos ter que esperar para ver os dados de long runs para compreender se alguma coisa modificou de ontem para hoje e efetivamente quem está com chances maiores ou quem está chamando mais atenção para esse início de temporada. Agora nós vamos para algumas notícias importantes, começando com a pré-temporada 2026, isso mesmo. Como terá um novo regulamento, a Fórmula 1 está querendo fazer mais de uma sessão de pré-temporada, sendo a primeira em Barcelona e seria realizado no finalzinho de janeiro. Então já no final de janeiro teríamos carro na pista, um tempo menor para as equipes desenvolverem o seu carro, vamos assim dizer. Aí depois em fevereiro você teria mais ali para o final de fevereiro a pré-temporada no Bahrein, conforme já estamos tendo agora neste
final de mês de fevereiro. Então, seria um teste a mais para as equipes, né, alguns dias a mais de testes, para que possam compreender o seu carro, ainda mais num regulamento novo de motores, que é sempre muito complexo. Então o ideal é que você tenha o máximo de testes mesmo, até porque durante a temporada não tem mais aqueles testes, né, como existia até o início dos anos 2000. E a nossa notícia principal aqui é a primeira acusação da temporada. Nós temos aí a Red Bull formalmente falando que algumas equipes estariam já burlando o regulamento. O que está acontecendo? O Pierre Wacher, que agora é o cara-chefe, né, da técnico da Red Bull, é o cara que está por trás de todo o conceito, não está mais ali, vamos dizer, dependente do Adrian Newey. Ele falou para todo mundo, né, em entrevista, o seguinte, que McLaren e Ferrari ainda estão utilizando o Mini DRS. Então a Red Bull está esperando que quando chegar o Grande Prêmio da Austrália, daqui mais ou menos 2 semanas, a FIA esteja um pouquinho mais atenta a essas asas traseiras. Lembrando que na pré-temporada, se você quiser ir com um trator para a pista, pode, tá? É que nem o treino livre de sexta-feira. Você pode colocar peça que está ilegal, você pode colocar o que você quiser. O que não pode na sessão oficial, que é qualifying e corrida. Aí realmente você não pode ter peças ilegais. Então o que acontece? O Mini DRS, para quem não está lembrado, é aquele sistema que a McLaren desenvolveu, em que mesmo com a asa fechada, com a pressão que você tem ali do ar, ela vai abrindo um pouquinho, gerando uma maior velocidade de reta mesmo com a asa fechada. Isso virou alvo de polêmica no ano passado, inclusive teve até um cálculo por cima em uma das corridas em que nós trouxemos aqui para vocês que a McLaren teria conseguido um ganho considerável durante a corrida por causa disso, né? Você vai somando um décimo daqui, um décimo dali e vai conseguindo um ganho. E tem gente que com certeza já vai estar olhando para essa acusação da Red Bull como sendo aquela alegação de que está atrás. E nós vamos falar sobre isso também no outro vídeo, porque ao que tudo indica a Red Bull realmente está perdendo terreno para suas rivais. Mas o importante aqui é a primeira acusação e óbvio, claro e evidente, que a Red Bull está fazendo isso na pré-temporada para quê? Para primeiro, se essas rivais realmente estiverem já burlando o regulamento, a FIA vai pegar. E segundo, se não estiver burlando, com certeza a Red Bull viu algo de diferente na asa traseira deles e vai copiar, porque é para isso que o protesto serve. É para você adquirir informações sobre aquilo, já que uma vez que o protesto é feito de forma, digamos, formal lá na FIA, a equipe que está sendo protestada precisa passar as informações para todo mundo, e a Red Bull deve colocar formalmente, quando eu digo formal, é realmente chegar na FIA e pedir para investigar, eles devem fazer isso muito em breve. Por enquanto, o Pierre Wacher faz essa denúncia, entre aspas, formal, nas entrevistas para o mundo todo, para que todo mundo fique atento às asas da McLaren e também da Ferrari. Seriam as duas equipes utilizando o sistema de acordo com o Pierre Wacher. Vamos ver, a gente vai ter que esperar a Austrália para descobrir. Lá os carros devem estar atualizados, a Red Bull, por exemplo, hoje já veio com um carro atualizado, um carro diferente do que estava sendo nos outros 2 dias. O Verstappen até rodou em um momento, não sei se é porque tem que acostumar com o novo carro ou se foi alguma outra coisa. Tivemos nesse terceiro dia também algumas bizarrices, como ônibus na pista gerando bandeira vermelha e também um vidro que estourou lá, foi parar no meio da pista. Mas de qualquer forma, o que nós temos é uma pré-temporada em que as equipes andaram muito bem. E aí no próximo vídeo nós vamos ver dados mais concretos e gerais sobre a pré-temporada 2025. Me diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!